Desde que eu comecei a gravar vídeos de novo, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é editar os vídeos. E hoje eu vou tentar solucionar isso com bastante inteligência artificial. Tudo começou quando eu estava procurando no Reddit como que eu fazia para tentar agilizar o processo de edição utilizando scripts, IA, esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que eu encontrei que efetivamente funcionava era esse Auto Editor. Ele é um script em Python que tem aqui como instala. Se tu não tem o Python instalado no teu computador, dá para procurar um manual. Na internet tem vários de como fazer isso, não é muito complexo. E ele basicamente pega o teu arquivo MP4, retira os silêncios e te dá um arquivo .mlt, ou que funciona em qualquer um desses formatos aqui de editores. Eu uso Shotcut, então eu exportei num formato .mlt. Depois eu pego esse arquivo, jogo dentro do Shotcut, ele já me mostra o arquivo inteiro com todos os cortes de cada segmento, então isso já ajuda eu saber, por exemplo, se eu tive um take bom e um take ruim um depois do outro, eu não preciso pegar e tentar cortar no lugar certo. Ele já separou em 2 takes, porque provavelmente teve um silêncio entre o take bom e o take ruim. Então eu podia só apagar o take ruim e seguir com a edição do vídeo. Então ele primeiro me ajudava a facilitar eu tirar os takes ruins e segundo, ele já diminuía a quantidade de vídeo que eu tinha que ver. Outra dica que eu acabei olhando é de acelerar o vídeo na hora que tu está fazendo o primeiro grande corte, de ver em vezes 2, vezes 1.5, para já poder ir cortando as coisas com mais velocidade. Mas eu vi efetivamente o potencial de automação quando eu cheguei nesse vídeo do Leonardo Grigório. Nesse vídeo, ele desenvolveu um script com 3 funcionalidades. A primeira, exatamente igual ao Auto Editor. Ele removia as partes em silêncio do áudio e na versão final ela já estava limpa. A segunda, ele fazia a transcrição do áudio dele e identificava, por exemplo, que ele teve um take, 2 takes, 3 takes, não teve um quarto take. Bom, esse último take é o take válido, então esses 2 têm que ser eliminados da versão final. E a terceira é ele procurava filler words, que são palavras de preenchimento em tradução literal. É o tipo assim, e a IA também removia eles do processo. No final, o vídeo com todos esses cortes saía numa versão pronta em MP4 ou numa versão mais moderna, ele saía com uma transcrição que tu podia subir para dentro de um editor de vídeo e aí lá dentro fazer os cortes manualmente do que tu queria manter e do que tu queria que deixasse. Quais são os problemas? Nessa alternativa, eu não consigo editar ou trazer de volta alguma coisa que eventualmente a IA ou o script de silêncio cortou sem necessidade. Nessa versão, eu ainda tenho um trabalho de fazer toda a edição em si, que teoricamente ele poderia ser simplificado nesses momentos aqui. Então, eu quero criar um script que sai com um arquivo .mlt e que me possibilita jogar ele direto para o Shotcut e editar lá dentro. Então assim, eu removo o silêncio, tiro os takes ruins e tiro eventuais tipo assim diretamente de dentro do roteiro e posso depois editar no Shotcut para trazer alguma coisa que foi tirada indevidamente ou aumentar algum silêncio que ficou muito curto ou alguma coisa nesse sentido. Para montar o script, o primeiro passo é montar o workflow, ou seja, uma visão um pouco mais detalhada do que esse script vai precisar fazer. E para isso, a maneira mais interessante que eu achei de montar é utilizando o modo de voz do ChatGPT. Então, eu entrei nesse modo de voz e comecei a falar com o chat, explicar o que eu queria, a ideia e tentar criar um passo a passo do que o script ia precisar fazer. E esse passo a passo, ele precisa ser detalhado porque ele vai se transformar nos requisitos que a IA vai utilizar para montar o meu script. E esses requisitos precisam ser bem específicos. O que é legal dessa conversa é que todas as coisas que tu ou o chat falam, elas são transcritas. Então, elas podem ser só, terminou de falar, encerra o chat de voz e copia e cola os resultados. Então, por exemplo, esse aqui foi o meu rascunho, a primeira coisa que eu mandei para o chat. E aqui foi o workflow, que foi o que o chat cuspiu depois que a gente conversar bastante e algumas observações para eu poder levar e também alguns testes, mas esse aqui vai ficar para um outro momento. Então, isso aqui, eu conversei com ele sobre o que eu queria, transformei nesse workflow um pouco mais detalhado, peguei algumas observações de o que seria importante garantir que acontecesse, e agora eu vou pegar todos esses insumos
e transformar num PRD. Basicamente é o passo a passo do que esse produto tem que ter, como que ele tem que funcionar, para quem que ele vai ser utilizado, enfim. Para montar esse PRD, eu usei como base o exemplo dessa biblioteca aqui do GitHub, Cloud Taskmaster, do Eyal Toledano. O que essa biblioteca faz? Ela cria um framework para que o agente de IA que vai construir o teu produto, o teu script, tá, o programa em si, ele siga um passo a passo obrigatoriamente, que é esse framework. E um desses passos, no caso, é garantir que o PRD existe e depois transformar esse PRD em tarefas. Então, tarefa 1, subtarefa 2, ele faz com que a IA siga de uma forma bem estruturada o que ela precisa fazer. E aqui é o exemplo de PRD que eu utilizei. Então, primeiro ele começa dando um overview, então o que o produto deve fazer, qual problema ele resolve, para quem, por que ele faz sentido, as principais features do produto. E aqui lembrando, né, é importante tentar simplificar nesse momento, como é a primeira vez que eu estou desenvolvendo algo só com IA, quanto menor a lista de funções, maior a chance dele conseguir fazer direitinho. Aqui o User Experience, então mostrar o passo a passo, é aquele workflow que a gente criou no passo anterior. E depois a gente começa a entrar nas partes mais técnicas. Então, os componentes do sistema, como é que vai funcionar as bases de dados, as APIs, acho que até a letra está pequena. O roadmap, então, o que precisa ser feito, é um passo a passo para o desenvolvimento do produto. Eventuais dependências lógicas, então, por exemplo, se eu quero criar uma interface dentro do terminal para eu poder utilizar comandos do terminal, eu preciso do outro lado ter algum lugar que esses comandos tenham referência, né? Se eu crio comandos sem criar o que ele faz, meio que não tem muito racional criar o comando. Riscos e mitigações, problemas que podem ser encontrados no código, então para a IA meio que já ficar esperta do que ela tem que cuidar. E o apêndice, que são referências, e aqui inclusive podem ser links, agora os agentes de IA também conseguem acessar links. Então, por exemplo, se eu estou me inspirando em algum script que já foi feito de outra pessoa, dá para colocar como referência aqui, talvez, se a achar necessário, ela pesquisa, entende o que o script de outra pessoa faz e adapta para tentar trazer para o nosso código. Então, esse aqui é o modelo. O que eu faço? Copio esse modelo, jogo no Grok. Como todo o material está em inglês, eu escrevi o prompt em inglês, aquele workflow que eu montei, traduzi, colar aqui em workflow, colocar esse prompt aqui pro Grok. Monte um PRD no formato do exemplo, baseado no workflow que eu vou te dar. Daí eu colocaria o workflow aqui embaixo, exemplo aqui, Enter, e ele monta o workflow. Eu não vou fazer isso, já vou mostrar a versão final. Por quê? Tu vai ficar interagindo, então eventualmente tu vai querer modificar algum requisito técnico, vai querer entender por que ele sugeriu esse requisito técnico. Essa etapa é muito importante de investir uma boa quantidade de tempo, porque esse PRD vai ser a base para todo o resto do desenvolvimento. Então, precisa garantir que as escolhas fazem sentido, o fluxo faz sentido, o roadmap faz sentido, especialmente as escolhas técnicas. E aqui eu não sou uma pessoa altamente técnica, então eu pergunto, por que ele fez essa escolha de biblioteca? Por que isso aqui é melhor? Tem alguma outra alternativa? Compara as alternativas. Quanto mais tempo a gente fica melhorando esse PRD e depois também melhorando as tasks que são montadas, que eu vou mostrar a seguir, melhor vai ser a implementação. Assumindo que o teu PRD está pronto, agora o que a gente tem que fazer é baixar um editor de código. E aqui a gente tem basicamente 3 opções. A que eu usei nesse vídeo é o Windsurf. Por que eu usei o Windsurf? Porque ele estava com o GPT 4.1 e o O4 Mini de graças, né, no período que eu estava fazendo o código, então era melhor usar ele. Quais são as outras opções? Tem o Cursor e tem o próprio VS Code. Qual é a diferença de cada um? O Windsurf eu achei bom, assim, tudo nada muito revolucionário, funciona bem. Mas eu achei o Cursor melhor. Achei que os agentes dele são melhor, a funcionalidade é melhor, é tudo um pouquinho melhor e ele também é um pouco mais caro, né? Então pode ver aqui que esse aqui é $15 por mês, esse aqui é 20, lembrando que eu usei a versão gratuita aqui. A outra opção é o VS Code com extensões, então é como se tu baixasse um plugin para dentro do teu sistema. E esse plugin que faz toda a arquitetura com os agentes, ele coloca um agente para fazer o plano, outro para fazer o código, enfim. Então o setup é um pouco mais demorado, tu ganha um pouco mais de controle e talvez tu economize um pouco dependendo da complexidade do teu código. Aí
vale testar tudo e ver o que faz mais sentido. A minha opinião, se tu não quer ficar algo super técnico, o Cursor é melhor. Mais uma vez, só usei o Windsurf porque tava de graça esses modelos, daí então eu podia efetivamente aprender, errar, tentar de novo várias vezes. Aqui alguns pontos de atenção sobre os IDEs. A primeira vez que eu instalei uma coisa assim no meu computador foi para esse projeto e tem alguns aprendizados que são importantes. O primeiro é o GitHub. Precisa baixar um programa chamado Git e fazer tua conta no GitHub, que nada mais é do que uma plataforma na internet que tu pode hospedar o teu código. Então vou mostrar aqui para vocês. Esse é o GitHub, aqui tem duas versões do projeto, a primeira que não deu certo e a segunda que vocês vão ver. E o grande benefício de ter o GitHub é que toda vez que tu fizer um avanço significativo no teu projeto, entenda, se tu implementou um módulo, alguma funcionalidade que estava com um problema, tu corrigiu, tu faz o upload do código atual aqui para o GitHub e tu tem uma cópia do teu código na nuvem. Então, se der um problema no teu computador, se der um problema que a IA explodir teu código, o que acontecer tá salvo aqui na nuvem, qualquer lugar tu consegue acessar, baixar e seguir utilizando. Então, vale muito a pena. Voltando aqui para o IDE, outras duas coisas que precisam saber. Um é o gitignore, é .gitignore. Ele é um arquivo que ele avisa o que não é para subir para o GitHub. E uma das coisas que é essencial não subir, e eu não vou mostrar para vocês, é o que está no .env. São onde ficam todas as coisas que fazem o ambiente. Daí, o ambiente, nesse caso, em essência, são as chaves de API. A gente não quer subir nossas chaves de API para o GitHub, porque não tem por que subir a chave de API, já que é um risco de segurança bem relevante. Outras coisas pensando aqui em IDEs com IA que são riscos de segurança possíveis. Autoexecução do terminal. Existe a possibilidade dessas IDEs aqui, desses Windsurf, Cursor, acessarem a internet para procurarem referências, eventualmente como solucionar algum problema. E na internet as pessoas nem sempre são bem intencionadas, então pode haver um tutorial que foi feito e o código para tu jogar no terminal, o comando no caso, é um comando que vai prejudicar o teu computador, que vai apagar todos os teus dados, enfim, N coisas. Eu deixo off porque eu não me sinto muito confortável em deixar a IA tomar todas as decisões, assumindo que esse tipo de coisa pode acontecer, mas daria para deixar no alto e criar uma deny list, de pegar vários comandos que são os comuns que o pessoal gosta de sacanear as pessoas na internet, adicionar todos nessa deny list e aí assim se garante que o modelo nunca vai executar esses comandos de forma automática. Então é uma segurança adicional caso tu não queira ler os comandos no terminal. PRD pronto e IDE baixado e configurado, agora efetivamente a gente começa a entrar nas etapas de desenvolvimento. Mais uma vez, aqui a gente está falando do Cloud Taskmaster. Ele dá todo o guia de como que instala, como que se inicia, e ele tem duas opções, uma via MCP, que eles falam que é recomendado, e outra via terminal. Eu, curiosamente, achei a via terminal mais confiável. Achei que era garantido que ia fazer o que eu estava fazendo, considerando o tamanho que a base começou a ficar. Mas fica à vontade para fazer o que tu achar que for melhor. Pensando aqui em comandos, primeiro tu tem que iniciar o Taskmaster dentro do teu ambiente. Ele vai criar várias pastas, vários arquivos, várias coisas que daí tu vai preenchendo eles na medida do possível. E aí depois tu efetivamente tem que fazer o parse PRD and generate tasks. Então ele vai pegar teu PRD e transformar numa lista de 10 tarefas. Algumas limitações do Taskmaster. Essas 10 tarefas são mais ou menos pré-estabelecidas no programa. O que isso acaba acontecendo? Eventualmente, tu não tem o nível de granularidade de, por exemplo, separar uma tarefa por módulo. E isso acaba prejudicando as próximas etapas do desenvolvimento. Então, vale a pena utilizar isso aqui como base, mas vale muito a pena tu pegar isso aqui, jogar para uma IA, para o ChatGPT, para o Gemini, para depois tu ir quebrando em mais etapas. Ele mesmo tem uma funcionalidade que ele analisa a complexidade das tarefas que ele mesmo montou e depois cria subtarefas, mas ele tem um viés muito específico para desenvolvimento web. Então, eventualmente ele vai querer, por exemplo, quando eu estava fazendo esse script, ele queria subir meu script para a nuvem, criar chamadas de API dentro de um ambiente. Não fazia sentido. Tudo local, não tem por que ficar pensando numa estrutura em nuvem, website, fazer o deploy, esse tipo de coisa, quando vai ficar tudo dentro do meu computador. E isso acaba trazendo uma complexidade desnecessária para o processo. Então, minha sugestão seria pegar um exemplo dessas tasks para dar uma boa noção, e aqui eu mostro para vocês, e aí depois levar esses exemplos para dentro do uma IA. Então, vou pegar aqui, ó.
eu já arrumei, né? Mas ele gera 10 tasks e depois tu pode pedir para ele gerar subtasks baseado na complexidade. Algumas coisas eu efetivamente achei que são um benefício, assim. Ele pede para uma primeira etapa definir a arquitetura do sistema, depois ele pede para desenhar os data models. Esse aqui foi o famoso na prática, a teoria outra. Foi legal de ter antecipadamente um pouco como seria, mas na medida que o processo foi evoluindo, eu tenho dúvidas de quão útil efetivamente foi e eventualmente quantos problemas acabaram aparecendo justamente por ter isso aí pré-definido antecipadamente. E aqui um ponto importante. A mesma regra que a gente usa para o PRD de ficar conversando bastante com a IA para ela montar um PRD que efetivamente faz sentido tanto de um ponto de vista técnico quanto de um ponto de vista prático e faz sentido só logicamente as coisas, tem que ser feita aqui nas tasks. Esse foi um erro que eu cometi na primeira vez que eu estava tentando desenvolver e acabou que as coisas deram errado muito mais porque eventualmente eu não li tudo que estava escrito com calma ou, ainda que eu tenha lido, eu não entendi exatamente as escolhas que ele estava fazendo. Mais uma vez, não precisa ser efetivamente uma pessoa super técnica, só precisa entender por que as escolhas foram feitas, não precisa saber como que efetivamente se implementa. E aí algumas sugestões sobre como pensar em implementação aqui. Se um módulo tá dando super errado, é muito mais fácil recomeçar do que tentar fazer com que ele dê certo e corrija todos os erros. E como que eu sei quando ele tá dando super errado e quando ele não tá? Se tu tá várias vezes iterando nesse módulo e ele não tá se resolvendo, eventualmente é só arrisca, começa de novo, pega todos esses problemas, tenta atualizar as subtasks dessa tarefa para então ele já considerar esse tipo de coisa na hora que ele tá montando. Segunda coisa, um desenvolvimento modular. Aqui, como eu criei cada tarefa como um módulo específico, então, ó, Develop File Handler, Develop Video Concat, Develop Silence Remover, eu conseguia fazer um desenvolvimento test-driven, vamos dizer. Então, sempre que eu terminava um módulo específico, que tinha uma funcionalidade específica, eu conseguia testar ele com dados de vida real, e isso é muito importante, para garantir que ele estava funcionando antes de pular para a próxima etapa. Isso acelera significativamente o desenvolvimento, não em tempo, porque na prática tu está demorando mais tempo para fazer, mas em efetividade, porque tu está garantindo que tu só está pulando de etapa quando tu efetivamente está pronto de pular de etapa. E a outra coisa que é importante é pedir que ele crie unit tests, que eu não sei exatamente o que é num conceito técnico para te explicar, mas basicamente são pequenos testes no meio do código para garantir que o código como um todo está funcionando. Então pode ser alguma coisa, por exemplo, aqui no vídeo concat, eu estou só concatenando os vídeos dentro de uma pasta em ordem crescente de criação. Então o vídeo que foi criado mais antigo fica em primeiro, mais novo em segundo, e assim vai. Um unit test poderia ser garantir que a soma dos tempos de cada um dos vídeos que foram concatenados é igual, ou pelo menos muito próxima, ao vídeo concatenado final. Então, dentro do código eu já estou garantindo que esse racional funciona. E aí, caso dê algum erro, eu já sei que esse erro, por que ele aconteceu, ou pelo menos eu consigo identificar mais ou menos de onde ele veio. E a dica final, em relação a essa parte das tarefas e subtarefas, é que no planejamento a gente quer um modelo top. Então um modelo como esse O4 Mini High, ou cadê o Gemini, o 2.5 não está aqui, mas enfim, um modelo efetivamente bom para que o plano seja muito bom. A gente pode eventualmente pegar um modelo mais simples para fazer a implementação, mas o plano é importante que ele seja muito bom. E mesmo na implementação, então agora já estou dando a próxima etapa, vale a pena que a V1, ou seja, o primeiro código que ele vai cuspir, também seja um modelo mais caro. Isso vai garantir que a primeira versão do código vai ser uma versão muito mais coesa, muito mais arrumadinha do que quando tu pega um modelo mais simples. Então, mostrando aqui o resultado final, percebe que a gente tem o vídeo MP4, a lista de cortes, os metadados do negócio, o output, que é um projeto MLT, as sugestões de retakes para remover, os silêncios, a transcrição. Todos os módulos principais estão gerando um output e eu estou salvando esse output de uma forma que eu consiga ver. Outra forma, se tu se sentir confortável, é pedir para ele fazer o print dentro do terminal. Daí vai te dar a lista desse output e vai só armazenar no cache e depois que tudo acontecer, ele vai apagar. Agora eu queria falar um pouco sobre os módulos, especificamente os que deram mais problema, que eu acho que é o que efetivamente vale a pena. Aqui
Os 3 principais problemas que eu tive na hora de implementar foram gerar a lista de cortes, gerar o arquivo MLT e depois foi a chamada de API. Cada um foi resolvido de uma maneira um pouco diferente. Em relação a gerar a lista de cortes, eu estava com um problema que ele estava tentando juntar tanto a lista de cortes gerada pela IA quanto a gerada pelo programa que detectava os silêncios e não estava dando certo. A maneira que eu fiz para resolver isso foi setar um como o primário e outro como secundário. Como o silêncio é muito mais preciso que a transcrição e a API, já que ele é só uma análise das ondas de som, quando está mais retinho, quer dizer que é para cortar, quando está fazendo barulho, quer dizer que é para manter, ele ficou como base e então a sugestão da IA foi construída em cima dele. Então, baseado no que a IA dizia que era para manter ou retirar, ele pegava essa lista e tentava fazer um match. E o match não é perfeito, eu posso mostrar aqui, ó. A gente pode ver aqui que o início e fim das partes que a gente está falando eu começo a falar no segundo 5.7 e termino no 7.7. Quando eu vou olhar a transcrição, ele começa a transcrever no 5.7 e termina no 7. Então não tem exatamente uma perfeição aqui. Então ele tem que fazer um ajuste, aceitar eventualmente as coisas não estarem tão perfeitas para fazer a transcrição final. E como eu estou usando o silêncio como base, ele vai entender, quer dizer que o fim real é esse aqui, mas efetivamente não é para manter, baseado na resposta aqui, ó, que não é para manter. Então ele retira esse primeiro trecho, ainda que não seja um match perfeito. Eventualmente eu vou precisar melhorar isso no código final, mas eu tenho que editar um vídeo para garantir que está funcionando ou não está funcionando. Outro problema que eu encontrei foi na geração do MLT. Esse aqui, eu não sei exatamente qual foi o grande problema, mas a IA não conseguia entender como que gerava um MLT correto, que o shortcut aparecesse e pudesse editar direitinho. Então eu fiquei muito tempo tentando fazer isso aqui funcionar. Eu botei a IA para pesquisar na internet, tentar escrever um plano para funcionar. E o que eu acabei descobrindo que era a melhor solução? Existe um outro projeto chamado Auto Editor, que eu comentei no início do vídeo, que ele gera com precisão os MLTs num formato que funciona. Então, o que eu fiz? Eu só baixei o projeto aqui na minha máquina, achei um módulo dentro desse projeto que faz o MLT funcional, que é esse módulo aqui, Shortcut. Como que eu achei esse módulo? Eu fui abrindo todas as pastinhas, lendo até alguma coisa fazer sentido. E aí o Shortcut era ele mesmo, tanto que algumas bibliotecas são iguais ao que eu faço a importação lá. E a primeira etapa foi pedir para a IA comparar o código que ela tinha formado com o código que esse shortcut.py gera para garantir que a gente está seguindo mais ou menos alguma estrutura similar. Isso por si só deixou muito mais perto do fim da coisa efetivamente funcionar, mas ainda não chegou lá. O que chegou lá depois foi eu pegar o mesmo vídeo que eu estava tentando fazer o projeto. Esse aqui é o projeto que ele gera, o meu código gera, e eu rodei dentro desse programa aqui. Assim ele consegue comparar tanto o código e o output que funcionam com o código e o output que não funcionam. Então ele comparava o código que ele escreveu com o código funcional desse auto-editor e depois o projeto que saía com o output do código que funcionava para entender o que estava dando de errado. E isso foi um baita desbloqueio. Eu coloquei a IA para comparar as duas coisas, tentar identificar o que estava dando de errado. E aí foi, acho que 2 iterações depois dessa, já resolveu tudo e estava gerando o projeto MLT bem direitinho. E esse é um aprendizado bacana. Especificamente sobre o Retake Remover, esse aqui, ele estava dando tudo certo há bastante tempo, até eu começar a botar para rodar em coisas de vida real, em vídeos mais longos. Aí a gente tinha 2 problemas. Problema 1, a API do Gemini 2.0 Flash, que era o que eu estava usando, que ele é super baratinho, estava dando um problema de resposta que ela respondia até 8 mil e poucos tokens na API antes dela dar um timeout. Então o que eu teria que fazer? Num vídeo longo eu teria que cortar em pedacinhos e fazer chamadas de API ou paralelas ou sequenciais, uma depois da outra. E isso traz uma boa complexidade para o código, porque agora eu preciso fazer várias chamadas de API, definir qual o tamanho que eu vou fazer para cortar esses, por exemplo, vão ser em 50 transcrições, entenda esse segmento, né? Cada frase que a transcrição funciona. Vão ser em 100, vão ser em 20. Existe uma complexidade em cima que eu não queria lidar, porque depois, além de fazer várias chamadas sequenciais,
eu também teria que juntar todas as respostas, e eu comecei a pensar numa outra forma de resolver. O que estava fazendo a resposta ficar tão grande? Eu estava enviando toda a transcrição, que anteriormente era start, end e text, e pedindo que a resposta fosse toda a transcrição e o campo keep, que era o que ele definia que se era para manter ou se não era para manter. Qual que era o problema disso? Em essência, eu só precisava saber de cada segmento se ele tinha que manter ou não tinha que manter. Não tinha uma grande complexidade em cima disso. E eu estava gastando um monte de tokens aqui, ó, com ele respondendo todas essas start, end, text. Então, o que eu pensei? Se eu gerasse um ID para cada um dos segmentos, eu depois poderia pedir que a resposta da IA fosse só o ID e o keep, e depois no código só fazia um match, tipo um proc-v, proc-x, tu já mexeu com Excel. E isso ficou muito bom porque reduziu no mínimo 60% dos tokens que a gente respondia, e mais ou menos em alguns testes que eu fiz chegou até a 90% de redução de tokens. Então isso significa que eu resolvi um problema técnico de limitação da API e eu estou economizando dinheiro, porque eu pago por token output e por token que eu coloco para dentro. Então foi um ganho muito bacana e permitiu inclusive resolver o segundo problema com esse retake remover. Quando os vídeos começaram a ficar grandes, a performance começava a decair na medida que o vídeo crescia. Isso é normal, né? A IA vai ter que segurar mais coisas na memória. E eu comecei a conversar com a IA sobre como que eu podia fazer para melhorar e chegamos em algumas conclusões, tipo vetorizar as legendas para tentar resolver alguns outros problemas. Mas parecia que a gente estava caindo numa complexidade muito elevada e que eu não tinha certeza se eu ia conseguir montar aqui dentro. E aí veio a ideia, né? Que eventualmente poderia ter sido resolvida só pegando um modelo de IA melhor para fazer o trabalho. Então, por exemplo, eu saí do Flash 2.0 e fui para o Flash 2.5. E, óbvio, houve um aumento de custo, por si só negligenciável, mas ele ficou negligenciável também porque eu reduzi significativamente os tokens que eu ia precisar fazer o output, mesmo que eu pegue um modelo melhor. E ainda que eu faça um upgrade para o 2.5 Pro, que tem um preço também muito mais elevado, acho que é 3 vezes mais caro do que o 2.5 Flash, ainda assim, por ser uma quantidade de token tão pequenininha, eventualmente acaba valendo a pena, já que talvez teremos um aumento de performance. E agora, a última etapa que falta é efetivamente mostrar para vocês o código rodando. Ó, só tem esses dois aqui e eu já fiz nesse setup aqui o comando para ficar como eu queria, AI Video Editor, só dá Enter. E ele vai mostrando aqui bonitinho, Step 1, concatenating videos, aí tu vê que ele foi pro Step 2 porque já está concatenado, identificou os silêncios, ó, apareceu aqui, tá fazendo a transcrição. Daqui a pouco vai aparecer o transcript aqui, lembrando que eu estou usando a API do Assembly API, porque ela é melhor do que a do Whisper, essa foi uma mudança posterior. Então foi aqui, ó, transcreveu, aqui a transcrição, sugeriu os retakes, aqui os retakes. Aqui é só um debugging para garantir que o que está entrando de segmentos está saindo de segmentos. Se eu tomasse total confiança com o código, eu apago essas linhas que fazem isso aqui. Metadata, só para saber o que vai escrever, que é aqui. E, curiosamente, agora eu vou ter que investigar, mas quando eu fui testar aqui, ele gerou desse jeito meio estranho, porque esse aqui nem era para aparecer, né? Considerando que no Retake Suggestions ele entendeu que esse aqui era não. E ele não só apareceu, como apareceu com o segundo, com errado aqui, os segundos. Eu coloco um padding aqui, como pode ver nesse Team ID 2, que efetivamente era para estar presente. O que é esse padding? Só para garantir que o corte fica um pouco mais natural. Então, no início ele volta 200 milissegundos e no final ele estica 200 milissegundos. Então, ó, 9348, 10000 e aqui 1000205. Então, investigarei, depois retorno. Estamos de volta. Maior. Não consigo dar muito mais zoom. Mas aqui vale a pena mostrar para vocês também como é que eu faço para IA me ajudar. E aí eu expliquei assim, ó, eu acredito que o Cutlist Generator tá com problema, pelo menos conhecendo o código, eu imagino que seja isso. Ele devia usar o Silence Intervals JSON, então eu estou sempre fazendo referência ao arquivo, que é gerado pelo Silence Remover, para ajudar ele com contexto, então ele sabe eventualmente o que ele tem que analisar para entender como é que o negócio funciona. Como o baseline para os cortes,
e porque esse arquivo representa as partes do vídeo que são com barulho, né, com volume. Aí eu tô avisando que, ó, essa baseline aqui tem que ser cortada posteriormente com as sugestões de remoção aqui do arquivo retake.json, que é gerado pelo módulo remover.py. Depois eu dou um exemplo aqui, ó, o segmento tal, e aí eu tô fazendo uma referência específica, né, assim, e aí clicando em chat. Não deveria ser mantido, porque o retake suggestion sei que o keep é igual a null, né, então comparando aqui é o 5 e aqui o keep igual a null. Então é sempre importante bem detalhado de o que aconteceu, por que deu errado, o que deveria ser o certo. E eu explico o que ele deveria fazer, e aqui não necessariamente em termos técnicos, é óbvio que em termos técnicos seria mais preciso, mas eu explico o que ele deveria acontecer, que é tentar fazer um match entre o que está aqui no silence interval JSON e o que está no keep null, e o que está com keep null deve ser removido do corte final. E aqui é uma consideração, né? Os cortes não vão ser perfeitos. Então, como eu tinha comentado com vocês, ó, 5,7, 7,0 e em silêncio tá 5,7, né? Então, por isso que é importante dar bastante contexto para ele ter a noção do todo. Mais um pouco de contexto, né? O keep igual a null, se eu fico falando sem parar, entre aspas, né? Sem dar aquele meio segundo de intervalo entre uma frase e a outra, o keep igual a null pode compreender de um segmento de silêncio maior do que um segmento só, que é o caso do exemplo aqui. Explico também por que isso pode acontecer, para ele sempre ter a referência do contexto, se ele precisar estudar alguma coisa antes de modificar. E aí eu peço, primeiro vamos entender o que está acontecendo, tipo, o que está causando esses erros, e depois vamos criar um plano passo a passo para corrigir. Aí nota que isso faz ele analisar várias files aqui, e aí ele descobriu que o que estava acontecendo, e aí por que os cortes também estavam ficando estranhos, é porque ele cortava, então, como se fosse assim, se esse aqui tá null, tudo que tiver entre esses 2 segundos ele corta. Então quer dizer que pode sobrar, nesse cenário aqui, vai sobrar esse ponto 73 aqui no vídeo. E aí o que ele mudou é diferente, é um cenário de overlap. Então, se esse período aqui, todos os silêncios que ficarem dentro desse período são removidos por completo. Então, como tá vendo aqui, ó, tem um segmento de silêncio que fica dentro desse segmento aqui, então o programa ele só remove o silêncio por completo. E se não tem o match, quer dizer que é para manter o silêncio, porque eu prefiro ser mais conservador nesse cenário específico, porque pode ser que a transcrição não tenha pego alguma coisa e o silêncio tenha, porque é mais preciso, então eu prefiro usar ele como base. E é isso que ele explica aqui, ele faz o plano para corrigir, e aqui entra muito do que eu estava comentando sobre garantir que os próximos passos estão bem desenhados. Ó, ele fala, opcionalmente, a gente pode criar um overlap tolerance, né? Então, nesse caso em específico, eventualmente o 7.3 não vai dar o match exato com o 7.0, né? Início não fosse bater com esse início. E aí tu poderia criar alguns segundos de overlap, flag positivo, mas eu não gosto dessa ideia aí. Todavia, deixei como ele estava se colocando à disposição para deixar como uma feature opcional, eu preferi manter como uma feature opcional e o default é 0. E aí no código, quando eu chamo ele, eu posso falar o que eu quero para ele gerar direitinho. Mandei as mudanças para o GitHub. E é isso, agora ele está funcionando. Eu vou abrir aqui o arquivo final, só para vocês verem como que fica. Abri aqui um vídeo de exemplo que eu usei para testar num caso de vida real, e eu descobri algumas coisas que vão ser arrumadas, mas não vão estar no vídeo. Com o OBS gravando ele fica muito trancado. Mas a moral da história é a seguinte, como eu tô com esse microfone de lapela e ele é bem sensível, a altura dos decibéis que eu tô considerando que são falas ainda tá muito baixa. Então tem duas maneiras de resolver isso. Eu vou adicionar no código a maneira de fazer um flag dos decibéis, e outra forma vai ser, eu vou tentar reduzir diretamente no OBS o mic gain, deixar no real um mic loss, para diminuir a altura do som quando ele faz a primeira gravação. Isso também resolveria. Mas é claro, colocar um módulo dentro do programa que permita esse tipo de ajuste fino depois acaba sendo uma melhoria muito bacana. Outras melhorias que não vão estar no vídeo, e essas eu nem sei se vão efetivamente ser realizadas. Vetores, tentar trazer um banco de dados de vetores para dentro
do script, de forma que ele consiga reduzir a quantidade de coisas que ele envia para a IA analisar, segmentar, ainda que eu não quisesse, eventualmente, para ter a IA com mais performance, cortar em, sei lá, 100, talvez menos segmentos para ela conseguir analisar com mais tranquilidade, ou pegar um modelo melhor, daí isso também já facilita. Outra possibilidade também é fazer com que o projeto, ao invés de ele primeiro concatenar todos os vídeos, ele gere um MLT para cada um dos arquivos. Ou gere um MLT inteiro fazendo a referência a cada um dos arquivos. Esse eu acho que é bem mais difícil. Mas isso também aumentaria a qualidade do vídeo, já que eu não estou renderizando uma renderização, né? Porque eu estou gravando na íntegra, juntando todos e entregando para o script poder fazer. E aí depois estou pegando esse que o script fez e cortando e renderizando de novo. Então eu tenho uma pequena perda aqui por uma renderização a mais, que poderia ser eliminada se eu fizesse a referência a cada um, ou se eu fizesse vários MLTs, editasse cada um, e aí depois eu abrisse aqui no Shotcut, juntando todos eles numa view só e fazendo só uma versão final. Mas daí cria um trabalho bem maior de edição também, que acho que não é o objetivo. Esse foi um projeto muito bacana que eu pude aprender bastante sobre código, que era uma coisa que eu não tinha nenhum conhecimento, e especialmente criar uma ferramenta que facilita um fluxo do meu dia a dia, e eu planejo utilizar ela bastante. Então, tchau!